dia, a paz seja com todos. Eu sou a pastora Adriana e eu estou aqui na minha casa, como a maioria de todos os brasileiros nos dias de hoje, nesse tempo que a gente está vivendo de crise do coronavírus, de quarentena. Eu estava meditando com Deus, pensando na graça de Deus, no amor de Deus, pensando na soberania de Deus, e eu lembrei do livro de Êxodo, onde conta a história do povo de Israel, a saída do Egito, quando Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito. E a palavra do Senhor diz que eles peregrinaram por 40 anos no deserto. 40 anos. E teve um momento em que Deus disse para aqueles que murmuraram, aqueles que reclamavam, porque eles enfrentaram muitas dificuldades durante o tempo de peregrinação pelo deserto. Tiveram muitas necessidades. E a palavra de Deus deixa claro que Deus supriu todas elas. E o que eu estava meditando acerca do texto bíblico, lembrando da narrativa bíblica, é o seguinte, que Josué e Caleb confiaram no Senhor. As palavras de Caleb, quando chegou o tempo de entrar na terra prometida, quando chegou o tempo de tomar posse, ele disse que ele tinha a mesma força, que ele tinha o mesmo vigor, a mesma determinação, a mesma fé, a mesma confiança que ele tinha há 40 anos atrás, quando Deus os havia tirado do Egito e ele estava ali naquela força para tomar posse da terra. E eu comecei a refletir e pensar sobre essas coisas. Nós estamos passando por esse tempo de quarentena, muitos estão à frente, os profissionais da saúde, os policiais, cuidando da segurança, temos aquelas pessoas dos serviços indispensáveis, o pessoal do posto de gasolina, enfim, mas também os serviços indispensáveis que não podem ser, que não pode parar, mas também temos a grande maioria dos brasileiros que estão em casa, porque não podem trabalhar, por causa da quarentena, não podem servir ao país, não podem produzir para o nosso país. E eu fiquei pensando, com certeza, depois dessa quarentena vai haver uma crise, porque aqueles que já estavam com dificuldades antes da quarentena, com certeza a situação se agravou. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. E essas pessoas provavelmente não vão conseguir manter os seus empregados, então vai ter provavelmente uma demissão em massa. Irmãos, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. E eu comecei a meditar, voltando ao livro de Êxodo, meditando, pensando, e Deus em um determinado momento ele fala, enquanto os murmuradores, aqueles que duvidaram de mim, aqueles que não creram na minha provisão, no meu cuidado, enquanto todos estes não morrerem, vocês não vão tomar posse da terra prometida. E parte do motivo da peregrinação dos 40 anos no deserto foi justamente para isso, para que aqueles que não confiaram, aqueles que murmuraram, perecessem e morressem. E eu comecei, meu Deus, eu estou aqui, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Eu sempre olhando para esse lado daqueles que foram punidos. Não é a primeira vez que eu penso nesse texto, não é a primeira vez que eu reflito em cima desse texto. Houve um tempo atrás, antes de tudo isso que a gente está passando hoje, que eu estava meditando em cima desse texto. Mais precisamente foi num propósito de 40 dias que nós fizemos na nossa igreja de oração e de jejum, lendo o livro de Êxodo. E eu comecei a pensar, Senhor, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, E principalmente as promessas do Senhor, porque cada sonho, cada plano, cada projeto que eu tenho é em cima daquilo que o Senhor nos promete na sua palavra. Eu creio nas promessas do Senhor e eu quero usufruir, eu quero desfrutar de cada sonho que o Senhor tem para minha vida, cada projeto que o Senhor tem para minha vida. E eu dizia assim para Deus, Senhor, eu vou ter que esperar os 40 anos, o simbolismo ali, o tempo, esses 40 anos é um simbolismo de aguardar até que aqueles que são infiéis, aqueles que não acreditam,
morram para que eu possa tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para minha vida. E ali questionando com Deus, pensando. E hoje nessa manhã, refletindo novamente sobre o livro de Êxodo, Deus começou a falar algumas coisas no meu coração. Realmente, Josué e Caleb peregrinaram os 40 anos. Mas a motivação de Josué e Caleb foi totalmente diferente. Enquanto os demais estavam murmurando, enquanto os demais estavam blasfemando contra Deus, cada dificuldade que surgia no caminho, eles murmuravam. Quando não tinha água, eles murmuravam. Aí Deus manda água, Deus começa a prover o maná, né? E eles começam a murmurar contra aquele começa a murmurar contra aquele maná, e Deus manda as cordonizas. E eu comecei a pensar, durante o tempo que Deus estava provendo, cuidando do seu povo ali, de Josué e Caleb, né, que eles simbolizam aqueles que tomaram posse da terra prometida, eles entraram na terra prometida junto com a sua descendência. Eu fiquei pensando assim, enquanto os demais reclamavam do maná que Deus mandava, Josué e Caleb davam graças. Enquanto os demais reclamavam que a água estava amarga, Josué e Caleb confiavam que Deus ia prover água potável, água limpa. Enquanto os demais reclamavam das condições do deserto, do clima extremamente seco durante o dia e frio durante a noite, Josué e Caleb davam graças pela coluna de nuvem que os acompanhava o dia todo, pela coluna de fogo que os cercavam durante a noite. E eu comecei a meditar, falei, não, realmente, eu vou passar por essa crise, mas da mesma maneira que Deus entrou com providência para Josué e Caleb, Ele vai entrar na minha vida. Porque é uma questão, irmãos, todos estavam na mesma situação, todos estavam no mesmo barco, né? Porém, a visão de Josué e Caleb era totalmente diferente da visão da grande maioria dos israelitas que pereceram, que morreram no deserto. Nós vamos passar por esse deserto sim, amados irmãos, mas que eu e você estejamos como Josué e Caleb, dando graças pelo maná que o Senhor com certeza vai prover a cada manhã na nossa casa. Amém? Porque nós vamos continuar buscando a Deus com prioridade, como sempre fizemos. Amém? Buscando a Deus como prioridade na nossa vida. Nós teremos sempre a água fresca, porque o Senhor está conosco. A pedra, né, que os acompanhava simboliza Jesus Cristo. E Jesus Cristo está conosco. E eu quero te exortar nesse momento a não engajar, a não entrar, a não tomar o rumo dessa multidão de murmuradores. Daqueles que vão murmurar da água, daqueles que vão murmurar do maná, daqueles que vão ficar pedindo carne. Porque enquanto os murmuradores comiam carne e morreram, Josué e Caleb comeram carne também. Eu creio que eles comeram também das cordonizas. Mas eles comeram com ação de graças. Eles glorificaram a Deus por aquele, vamos dizer assim, por aquele supérfluo, entre aspas, né, que Deus providenciou ali naquele momento de crise, né, de deserto, de peregrinação. O deserto não vai nos matar. Amém? O deserto vai fortalecer ainda mais a nossa fé no Senhor e, acima de tudo, é no deserto que nós iremos glorificar e louvar ao nosso Deus ainda mais, porque é no deserto que Deus vai mostrar mais ainda da sua fidelidade para com o seu povo. Lembra das palavras do profeta Malaquias, se não me falha a memória, me perdoe se eu errei o texto? Então verás a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus te abençoe, fique com Deus e lembre-se, somos do povo que não retrocede, que não volta atrás, mas confiamos no Senhor. Amém? Somos o povo que louvamos ao nosso Deus, que glorificamos ao nosso Deus
em meio aos desertos, em meio às crises. Deus te abençoe, fique com Deus. Medite nessa palavra. Nessa quarentena, leia o livro de Êxodo e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, assim como ele falou ao meu.